Cochupé apresenta Cochupé em Foco. Cooperado, você sabe a importância das boas práticas em tecnologia de aplicação? Veja a seguir algumas dicas. Nós temos que tomar vários cuidados relacionados à planta, operador, ambiente, produto e máquina. Enquanto a relação à máquina, eu sempre digo no dia a dia que máquina não precisa ser nova, mas ela tem que estar conservada e bem configurada para a atividade que ela vai executar. É muito importante a gente executar os processos de regulagens e calibração. O que é isso? Adequar a máquina à estrutura, ao porte da lavoura, a quantidade de bicos que nós vamos utilizar, no caso pontas de pulverização, alinhamento de canaletas de direcionamento de ar superiores. Se tiver inferior é fundamental também executar essa regulagem. Também o alinhamento das pontas de pulverização em relação ao alvo, para que cada uma atinja a sua área correspondente lá na planta de café e não comece a se cruzar no ramal. O posicionamento delas, a escolha, estão relacionados a alguns fatores, como o volume da cauda que você vai aplicar. Em geral, na lavoura cafeeira, a literatura trata em torno de 400 litros por hectare, certo? Existem variações de acordo com o tamanho da planta, porte da planta, volume de copa e índice área foliar, mas gira em torno de 400 litros por hectare. A velocidade de aplicação da máquina, lembrem-se pessoal, para a gente ter uma boa entrada dessas gotas dentro da copa, uma boa penetração dessas gotas no dossel da planta de café, nós precisamos de ter velocidades não maiores que 6 km por hora. Quanto à ponta de pulverização, o tipo, o mais indicado é o cone vazio. Por quê? Porque ele é um especialista em gotas finas e muito finas, e essas gotas, por ele formar essas gotas por centrifugação, essas gotas têm uma trajetória difusa e tridimensional, ou seja, com o ar da turbina, elas são arrastadas para o interior da copa. E como elas são finas, muito finas e uniformes dessa maneira, elas conseguem desviar das folhas do lado de fora e penetrar no interior da copa. Um fator muito importante é pressão de serviço. Se a minha ponta, ou seja, o meu bico de pulverização, está trabalhando com a pressão muito baixa, essas gotas aumentam e aí dificulta a penetração dessas gotas no dossel da planta, ou seja, na copa do cafeeiro, porque elas ficam mais pesadas e menos ágeis. E aí elas escorrem do lado de fora e não entram lá dentro da planta, e onde é o ponto principal que a gente deve atingir. Uma pressão aí muito usual, em torno de 90, 100 libras, na turboatomização é uma pressão ótima para esse tipo de ponta, que vai configurar em gotas uniformes e com bom potencial de penetração e cobertura das folhas no interior da planta. Ponta de pulverização é o item mais barato da pulverização em si. O ideal sempre estar avaliando essas pontas, fazendo coleta de vazão nelas, e entender que deu variação de vazão acima de 10% de uma para outra já é um fator muito importante para a gente substituí-las. E também as horas, a quantidade de uso. O ideal é trocar todo ano a ponta de pulverização do pulverizador. A rotação de serviço é outro ponto a ser observado, devendo-se trabalhar em uma rotação do motor que dê 540 RPM na tomada de força. É importante também ficar atento ao estado dos filtros. E na hora da adição dos produtos na cauda, verificar minuciosamente a ordem adequada, seguindo a recomendação. Na literatura, fala-se do produto de menor solubilidade para o de maior solubilidade. Cauda, o ideal é prepara e aplica. Quanto menos essa cauda ficar preparada, menor a chance de ocorrer reações químicas e físicas dentro do tanque de pulverização. A qualidade da água, essa água tem que ser limpa, livre de matéria orgânica, argila, sedimentos como areia, por exemplo. Para glifosato, o pH ideal da cauda é de 3,5, para fungicidas e inseticidas de 5 a 6,5. E se tratando de ambiente, respeitar rigorosamente as condições climáticas no momento da aplicação, observar a temperatura e a umidade. Estas, por exemplo, a temperatura não pode exceder os 30 graus Celsius e a umidade acima de 55%, pelo menos. A gente sabe que existem variações ao longo do dia, então, portanto, a gente deve preconizar as aplicações nos horários de melhor condições, evitando esses extremos de temperatura e umidade, que seria aí nas horas mais quentes do dia.